Eu quero trazer uma palavra que tem como título: Não seja usado por Satanás. Nossa, é forte, hein? Não seja usado por Satanás, porque é possível ser usado por Satanás, mesmo eu tendo aceitado a Jesus, mesmo eu estando na igreja. Será que é possível Satanás usar a minha vida? Não seja usado por Satanás. João capítulo 13, a gente vê uma história, como todas que Jesus vivenciou, fantástica. E João, em particular, por ele ser o discípulo amado, ele traz uma ótica muito interessante sobre a narrativa de Jesus. E a gente lê em João capítulo 13, o versículo 1, o seguinte: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Somente esse versículo. Quando Jesus ele abre a boca para ensinar alguma coisa, ou simplesmente pelo fato de ele estar presente no ambiente, é algo muito poderoso que está diante de nós. Então a gente vê aqui nesse único versículo algumas lições preciosas. A primeira é que fala que Jesus já sabia o tempo que estava chegando a sua hora. Jesus ele andava com um propósito. Nós devemos andar com esse propósito também, entendendo que a nossa hora vai chegar. Nós acabamos de cantar isso. E nesse dia que Jesus voltar, que a gente possa cantar: valeu a pena. Valeu a pena ter servido ao Senhor. Valeu a pena se sacrificar em alguns momentos. Valeu a pena passar por algumas lutas para glorificar o nome de Deus. Valeu a pena. A gente tem que viver como Jesus, consciente de que a vida vai passar, de que a nossa hora vai chegar. A gente tem que andar com essa consciência. E muitas vezes a gente vive achando que a gente vai ser eterno e que a gente tem controle sobre todas as coisas, sobre a vida, sobre os sonhos. Não temos, tudo vai passar. E no final a gente tem que cantar: vai valer a pena. E Jesus ele vivia desse modo, com esse propósito, ele tinha consciência. Por isso que ele não se deixava levar pelas influências do mundo. E o texto fala algo interessante sobre Jesus, que nós precisamos ter características parecidas com a de Jesus. O texto fala que Jesus amou os seus discípulos até o fim. Que característica interessante de Jesus. O que a gente tem que ser parecido com ele nesse aspecto? Porque quando a gente vai até o fim com algo, a gente consegue concluir. Jesus ele conseguiu concluir as coisas. Muitas vezes nós desistimos ou nós fazemos de qualquer jeito, quando a gente sabe que a nossa hora está para terminar, a gente relaxa. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas às vezes você trabalhava num lugar e você sabia que você ia ficar lá até o dia tal. Aí, ao invés de você ser fiel até o último dia, você falar: eu vou sair mesmo, para que eu vou me dedicar tanto? Meu salário já está garantido. Não é isso que a gente aprende com Jesus. Jesus sabia que ele já estava indo embora, voltando ao Pai. Mas até o último momento ele amou.
Até o último momento ele amou. A gente precisa, até o último momento da nossa vida, fazer as coisas certas, escolher as coisas certas. Ser fiel a Deus, não ser negligente, ser responsável até o fim. A gente tem que concluir as coisas na nossa vida. Seja de maneira natural ou espiritual, a gente tem que concluir até o fim. Amar até o fim, ser fiel até o último momento. E não levar as coisas de qualquer jeito. E Jesus, ele amava até o fim, não se importando com a resposta do outro. A gente vai ver nessa história que ele vai ser traído. Ele vai ser traído por uma pessoa íntima. E como pode passar por uma experiência tão negativa assim e ainda se manter amando a pessoa? Isso é incrível. Mas isso não é só para Jesus. É para você, é para mim. Eu tenho que ser assim. Ah, mas eu não consigo. Você é discípulo de Jesus? Se você é discípulo de Jesus, você deseja se parecer com o seu mestre. Você quer ser como ele. Eu quero ser como Jesus. Se é difícil, eu preciso aprender com ele. Para eu chegar nesse nível de amar até o fim, independente das pessoas. Se a gente pegar o contexto aqui da igreja, cada um é diferente do outro. E a gente tem isso como algo positivo, que a gente respeita cada um, na sua maneira de ser, na sua essência. E cada um precisa, no seu tempo, se aperfeiçoar e melhorar e querer se parecer com Jesus. Mas a gente tem que amar a pessoa, independente de como ela é. Tem pessoas que é difícil a gente amar. Não é verdade? Talvez esteja passando algumas aí na sua cabeça. Mas eu tenho que amar essa pessoa. É difícil. É difícil. Mas o texto fala e traz uma referência para nós. Que Jesus, mesmo ele sabendo que o tempo dele estava chegando, que ele ia sair desse ambiente, ele foi fiel até o fim. Ele amou até o fim naquilo que ele precisava cumprir. E falando nessa traição, no versículo 2, diz assim: e acabada a ceia, tendo já o diabo, olha só, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Então vamos entender, a palavra de Deus, ela é clara. Quando a gente vê essa história, né, e isso é muito conhecido de todos, Jesus foi traído, Judas traiu Jesus, era um discípulo de Jesus. Por que ele fez isso? Como que uma pessoa mata uma outra pessoa? Como que uma outra pessoa faz mal a uma outra pessoa? Como uma pessoa magoa, machuca uma outra pessoa? É porque a pessoa mesmo quis aquilo. O texto está dando uma informação muito importante. O diabo colocou no coração de Judas para ele trair Jesus. E aí que eu falo, não seja usado pelo diabo, não seja usado por Satanás. Porque às vezes muitas coisas que vão no nosso coração não vêm nem de você mesmo, mas vêm diretamente do diabo na nossa vida. Por isso explica tanta maldade, tanta loucura nesse mundo. O diabo, ele coloca no coração das pessoas determinadas coisas para elas fazerem a favor dele. Por isso que a gente vê às vezes leis acontecendo e você fala, uau, esse mundo está perdido. Por quê? Satanás, ele já entrou no coração daquele homem,
que tinha essa influência, esse poder para fazer uma lei que fosse contra a própria criação de Deus. O diabo está agindo no mundo. E ele agiu na vida de Judas dessa forma. É isso que o texto está falando. Por isso que às vezes a gente vê muita ideologia, crime acontecendo no mundo. É porque o coração da pessoa já ganhou espaço para Satanás agir. E dentro da igreja, é possível isso acontecer? É possível isso acontecer com você? É possível isso acontecer comigo? Isso está acontecendo aqui entre os discípulos de Jesus. Pessoas que andavam com Jesus. Um deles, Satanás entrou no coração deles. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Tomar cuidado com as nossas atitudes. Como é que Satanás consegue entrar no coração de alguém? É quando a gente dá espaço no nosso coração para que ele entre. Se o seu coração não divide com outras coisas a não ser com Deus, Deus ele já preenche seu coração. E a Bíblia fala que se tudo que tem que guardar, guarda o seu coração, porque dele procede, é do coração que vai proceder todas as coisas. Se o seu coração só tem espaço para Deus, Satanás não tem como entrar. Mas quando você começa a abrir brechas, espaços, ele vai entrar no seu coração, mesmo que você um dia andou com Jesus, foi discípulo de Jesus, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Não negligencie, porque senão ele vai entrar na sua vida e vai fazer bagunça. Ele vai cegar a sua mente, os seus olhos, para você não entender as verdades espirituais. É possível isso acontecer. Isso aconteceu com Judas, um discípulo de Jesus. Não dê espaço no seu coração para que ele possa agir. Por isso que a Bíblia fala para a gente, para nós sermos aperfeiçoados em Cristo. Você não precisa abrir, mas presta atenção o que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 12. O propósito é o aperfeiçoamento dos santos. A gente tem que se aperfeiçoar, se desenvolver, crescer em santidade para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Nós não podemos ser qualquer cristão, a gente tem uma responsabilidade como cristão para fazer a obra de Deus, para não dar espaço no nosso coração. Não vos conforme com este mundo, mas sede transformado com a renovação da vossa mente, para que você, ao invés de ser usado por Satanás, possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Cuidado com o seu coração. No versículo 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Eu imagino que nesse momento os discípulos não entenderam nada, porque Jesus ele levanta da mesa, ele tira ali uma peça que ele vestia, talvez uma túnica, e aí ele pega uma toalha, coloca na cintura, aí ele pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Por que eu falo que os discípulos nessa hora não entenderam nada? Porque na cultura daquela época, eles andavam longas distâncias pelas estradas cheias de poeira,
de sandálias, e quando eles chegavam em uma residência, numa casa, eles tinham os pés lavados daquela sujeira. Só que quem fazia essa tarefa geralmente eram escravos gentios, além de tudo. Era uma tarefa muito simples, muito humilde para ser realizada. E Jesus, ele vai e começa a fazer isso para os seus discípulos. E por que eu imagino que ali ficou ali eles sem entenderem? Porque geralmente isso acontecia quando eles chegavam na casa. Eles já tinham chegado, eles estavam na casa, eles estavam ceando. Jesus, ele levanta da mesa e começa a fazer isso. Aí os discípulos, não entendendo nada, e com certeza, se Jesus estava fazendo isso, ele não é louco, ele queria ensinar alguma coisa. E o que ele quer ensinar com isso? O que ele queria ensinar para os discípulos dele? No versículo 6, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? É muito interessante essa fala de Pedro. Quando Pedro está falando assim: Jesus, o Senhor está lavando meus pés, ele está falando assim: está errado. Não é assim que tem que ser feito. Se tem que lavar o pé de alguém aqui, sou eu que tenho que lavar o seu. Por que o Senhor está fazendo isso? Deus começou a ministrar algo no meu coração quando eu estava estudando esse texto, que muitas vezes nós somos esse Pedro aqui. A gente quer fazer a obra de Deus da maneira que a gente acha que deve ser feita. A gente quer que a igreja seja da maneira que a gente acha que tem que ser feito. Mas Deus tem a sua maneira. Jesus tinha a maneira dele ali. Jesus estava querendo ensinar algo tão precioso, mas Pedro ele estava fechado naquela caixa, ele já tinha algo no seu entendimento como fazer aquilo. E a gente pode cometer esse mesmo erro de querer que as coisas façam segundo a nossa opinião, a nossa vontade. Mas a gente tem que sempre se submeter à vontade de Deus. E olha que parece algo, olha o perigo do nosso próprio entendimento. Porque parece uma coisa muito boa o que Pedro está fazendo. Ele está falando: Senhor, o Senhor é o Mestre, o Senhor é Jesus. Não é o Senhor que tem que lavar o meu pé, sou eu que tenho que lavar. Parece uma coisa muito, muito certa. E às vezes a nossa vontade de querer tanto uma coisa parece muito certa, por isso que a gente tem que sempre se submeter a Deus e checar, examinar e ouvir a voz do Espírito para ver se a gente está certo mesmo e não ser como Pedro. E aí, no versículo 7, Jesus responde para Pedro nesse questionamento dele: Pedro, o que eu faço, você não sabe agora o que é, mas você vai saber depois. É muito difícil a gente esperar as coisas. Talvez você esteja orando por alguma coisa que não acontece. E isso prejudica a sua fé, porque não acontece. Tem coisas que eu tenho orado e não vejo acontecer. E se eu não tomo cuidado, minha fé se esfria e eu começo a duvidar, eu começo a questionar e eu vou abrir espaço no meu coração para Satanás agir. E eu vou perder aquilo que Deus tem para fazer lá na frente, mediante as orações que eu tenho semeado. Por isso, se Deus não está respondendo a sua pergunta na hora, acalma, continue confiando, porque Ele vai responder.
Pedro não estava entendendo naquele momento. Jesus estava falando: olha, confia em mim, porque você vai entender lá na frente o que eu quero dizer. Tem hora que nós precisamos esperar. É o trabalhar de Deus, é o tempo de Deus, é a forma que Deus tem para fazer na nossa vida. Então espere, espere. E aí Pedro falou o seguinte: nunca me lavarás os pés. Aí Jesus respondeu: se eu não te lavar, não tens partes comigo. As palavras de Jesus são profundas. Se eu não te lavar, Pedro, você não tem parte comigo. Jesus aqui, ele não está dando uma de autoritário. Jesus, ele não está sendo rude com Pedro. Ele está ensinando algo espiritual para Pedro. Ele está falando: Pedro, eu estou ensinando um princípio, eu estou ensinando como você tem que ser. Não é um ato simplesmente, mas é como você tem que ser lá dentro. E se você fizer do seu jeito, isso não vai ser contado diante do meu Pai. Você não vai ter parte comigo. Você pode até fazer da sua maneira. Faça. Mas isso que você vai fazer, segundo os seus próprios planos, não tem a ver comigo, não tem parte comigo. Aí que está o perigo de a gente fazer coisas que não tem a ver com Deus. A gente tem que fazer coisas que têm a ver com Deus, que tenha parte com Deus. E Jesus, ele queria ensinar isso para Pedro. Se eu não fizer isso, Pedro, se você não aprender lá na frente o que eu estou querendo te ensinar hoje, você não vai ter parte comigo. Não tem como você ser meu discípulo. Não tem como você ser aperfeiçoado. Não tem como você viver os planos que Deus tem para a sua vida. Você tem que ter parte comigo. E após essa palavra de exortação, a gente sempre tem dois caminhos. Ou a gente se revolta e se mantém na nossa posição, e é assim que tem que ser, eu vou por aqui. Ou a gente abre o coração para que Deus possa fazer e nos fazer entender os planos dele. E Pedro, ele tinha essa característica. Pedro não era uma pessoa fácil, não. Pedro era meio difícil, viu? Era difícil. Está vendo até aqui na mente algumas pessoas difíceis de lidar. A sua mente também, está vendo uns nominhos aí que Deus está me revelando aqui, os nominhos que estão na sua mente. Difícil, pessoas difíceis. Mas Pedro tinha uma característica interessante. Ele queria ser como Jesus. Não importa se você é uma pessoa difícil. Importa se você quer ser como Jesus. Isso importa. Porque você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Como Pedro chegou. E no versículo 9, Pedro diz: Senhor, ó o coração querendo acertar. Não só os meus pés, mas também, então, já que é desse jeito, eu tenho que me submeter ao que o Senhor está ensinando, eu preciso obedecer. Então não só os pés, mas também lava as mãos, lava a cabeça. Olha como Pedro é, ele é o 880. Aí Jesus de novo fala assim: Pedro, não é nem 8 e nem 80, entende o seguinte: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vocês estáis limpos, mas nem todos. Ele estava diante ali dos discípulos, ele fala: vocês estão limpos. Eu conheço o coração, Pedro. Eu estou vendo aqui a sua resposta. Você está
entendendo o que eu estou querendo dizer para você. Mas não é todo mundo aqui nessa sala que está limpo. Jesus estava falando de Judas. E eu pergunto para você: você está limpo? E aí Jesus, ele continua dizendo, porque bem sabia ele que o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez na mesa, disse, vocês entenderam o que eu fiz aqui? Ele lava os pés, tem essa conversa com Pedro, volta na mesa e aí ele faz uma reflexão para os discípulos. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Agora, Pedro, é a hora de você entender o que eu fiz aqui. Vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Então, não é porque eu lavei os seus pés que eu mudei. Eu continuo sendo Mestre, eu continuo sendo Senhor. Ora, se eu, Senhor e Mestre, eu lavei os seus pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Olha só o que Jesus faz. Olha que ensinamento. Porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, faça também. Não tem desculpa. Se você quer parecer com Jesus, siga o exemplo dele. Você não tem que seguir o meu exemplo. A grande referência é Jesus. A grande referência é Jesus. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Não dá para a gente dar desculpa. Se Jesus lavou os pés dos seus discípulos, é para a gente lavar também um dos outros. O que Jesus está querendo dizer? Que no reino dele não existe espaço para arrogância. Existe espaço para a gente se humilhar. A gente precisa ser humilde, porque na arrogância eu vou me achar melhor do que você. Humildade é diferente de pobreza. Existem pobres arrogantes. Existem ricos humildes. A humildade é você não se achar superior a seu irmão, só porque você mora melhor, só porque você tem um carro melhor, só porque às vezes você é mais bonito, porque tem mais dinheiro. Você não pode se achar melhor do que o seu irmão. É o que Jesus está ensinando aqui. Você não pode se achar melhor do que seu irmão porque você é brasileiro, porque você é branco. É isso que Jesus está ensinando, para a gente amar uns aos outros. Agora, quando a gente usa da arrogância, a gente se acha melhor. A gente se acha melhor às vezes porque a gente tem mais conhecimento, mais cultura, mais entendimento, mais clareza, porque falamos melhor, porque nos vestimos melhor. No reino de Deus, nós precisamos de humildade. E não só humildade, o que Jesus está querendo ensinar aqui? É o servir, é o servir. No reino de Deus não tem como a gente sentar e receber, é servir. Jesus, ele estava servindo os seus discípulos ali, ele estava lavando os pés. A gente tem que servir uns aos outros. Esse final de semana a gente teve um trabalho com as crianças. As pessoas serviram. Poxa, eu vou ter que passar a noite na igreja, dormindo, por causa dessas crianças. É servir.
é servir ao Senhor. Vale a pena. Vale a pena. Ah, mas o fulano não faz nada, eu sempre que faço tudo. No reino de Deus, a gente tem que servir. Por isso que Jesus, ele fala também em outro momento, é muito melhor a gente dar do que receber. É muito melhor. Entenda isso. Quando você está na posição de dar, é muito melhor. A satisfação, a alegria de você aplicar generosidade é muito melhor do que receber, porque quando você só quer receber, você está sendo ganancioso, você está sendo egoísta, você quer sugar, não quer participar. Por isso que o momento de dízimos e ofertas é muito importante a gente ter esse entendimento de dar. Que é muito melhor dar do que receber. Às vezes a gente retém e não quer investir nas coisas de Deus por causa da avareza. Mas quando a gente entende a importância do reino de Deus, o propósito da nossa vida, que Ele vai voltar, as nossas atitudes são diferentes. A gente se torna mais humilde. É isso que Jesus está ensinando aqui para os seus discípulos. Na verdade, versículo 16, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, presta atenção, bem-aventurados sois, se a fizerdes. Vou repetir. Se sabeis essas coisas, bem-aventurado és, se o fizerdes. Você não é bem-aventurado simplesmente por saber o que você tem que fazer. Você é bem-aventurado quando você faz o que precisa ser feito. Olha a instrução de Jesus. O Evangelho, a vida cristã, ela é prática. Ela é prática, ela não é teórica. Jesus, ele não ficou teorizando, ele pegou uma bacia e foi lá lavar os pés dos discípulos. É isso que ele fez. Se você sabe e você faz, você é bem-aventurado. Se você sabe e não faz, não mudou nada. Só vai trazer mais julgamento no dia final, porque você sabe e não fez. Antes você não sabia, o julgamento era outro. Mas a gente não tem que ficar preocupado com a condenação, com medo. A gente tem que procurar e se alegrar em querer ser como o Mestre, querer ser como Jesus. Se a gente entende essas coisas, faz. E aí Jesus vai nos chamar de bem-aventurados. Não falo de todos vós, eu bem sei o que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus está falando assim, aqui ele traz uma revelação muito forte, porque ninguém estava esperando que ia ter um traidor. Mas ele fala, tem gente aqui muito íntima minha, que vai me rejeitar, vai me trair. Ele vai levantar seu calcanhar contra mim. Levantar o calcanhar é uma expressão hebraica que significava levantar contra, trair. Eu fiquei imaginando, talvez a pessoa levanta o calcanhar, ela se cresce, ela vai para cima, ela vai contra. Você que gosta da origem das frases, da onde surge, levantar o calcanhar é isso, é se levantar contra. Judas vivia na intimidade com Jesus, ele recebia os ensinamentos de Jesus. E ele se levantou contra.
ele se levantou contra. Ah, mas isso tinha que acontecer. Ou melhor, tinha que acontecer, mas poderia ser com qualquer outro. Não foi com os outros 11 discípulos, foi com Judas. Por quê? Porque ele deu espaço no coração dele para que Satanás entrasse. Satanás ele vai entrar no espaço que a gente dá. Judas, ele tinha dentro dele a ganância. Ele gostava de dinheiro. Ele gostava de se dar bem. Ele cuidava do dinheiro ali do ministério de Jesus. Ele cuidava das finanças. Ele deu espaço para Satanás entrar. E ele se tornou o traidor de Jesus. Depois ele se arrepende. Mas aí é tarde. O problema é ter dado espaço para Satanás entrar no coração. Não dê espaço para Satanás entrar no seu coração. Preencha ele com Jesus. Todo o espaço do seu coração. Porque uma vez que ele entra, ele vai causar consequências na sua vida. Que depois você pode vir a se arrepender. Mas as consequências vão estar aí. Não dê espaço para Satanás entrar no seu coração. Versículo 19: desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Aqui Jesus está se revelando como Deus. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Eu preciso falar isso. Às vezes a gente quer receber algo de Deus e a gente rejeita enviados de Deus na nossa vida. Não, eu quero Deus, eu quero ouvir de Deus, Deus vai falar comigo. E a gente rejeita. Entenda uma coisa, a palavra está falando assim: aquele que rejeitar o que eu enviei. Deus ele sempre vai usar pessoas no nosso caminho. Não rejeite as pessoas enviadas por Deus. Eu estou aqui pregando enviado por Deus. Se você recebe essa palavra, que não é minha, mas é enviada por Deus, você está recebendo não a mim, mas está recebendo a Deus na sua vida. Não se engane, não se isole. Isso é estratégia de Satanás para entrar no seu coração. Não se isole, não rejeite os enviados de Deus na sua vida. Deus ele vai usar pessoas, por isso é importante a igreja. Essas crianças, nesse final de semana, só foram edificadas, receberam uma semente de Deus no coração delas, por causa de pessoas que foram enviadas por Deus para ministrar na vida delas. Em casa sozinho isso não ia acontecer. Não ia. Pode acontecer? Pode. Se você o buscar intensamente, mas isso não vai acontecer. Mesmo porque no plano de Deus, Ele estabeleceu a igreja para ter esse cuidado conosco, para nós nos edificarmos uns aos outros. E aí no versículo 21, tendo Jesus dito isto, turbou-se em seu espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Quando Jesus fica com o espírito apertado, você vê que no versículo anterior ele se revela como Deus. Eu sou o eu sou.
Jesus era Deus e ao mesmo tempo ele era homem. E uma coisa não interferia na outra. Isso que é o incrível. Ele se revela como Deus e no versículo seguinte ele mostra a humanidade dele. Ele como homem, ele sentiu angústia no espírito dele. Por quê? Poxa, não é legal um amigo te trair. Não é legal alguém que anda com você, que vive com você, enfia uma faca nas suas costas. Eu já tomei várias facadas. Já tomei várias. Eu sei o que Jesus está sentindo. Dói. Jesus sentiu a traição de Judas. Só que ele não sente no milindre. Muitas vezes a gente sofre por causa do milindre. Jesus, o sofrimento dele era mais profundo, era pensando em Judas. Que Judas está escolhendo para a vida dele? Que loucura que ele está fazendo. Às vezes eu também sofro com isso, porque eu vejo algumas escolhas de algumas pessoas que vai trazer consequências para ela, não para mim. Mas não tem como a gente não se entristecer também, pessoalmente. Jesus, ele se entristeceu com aquela situação. Porque Jesus, ele amava os seus discípulos. E ele sentiu essa dor da traição. Versículo 22, acontece mau clima. Então os discípulos olhavam uns aos outros, depois que Jesus revela que alguém ia trair ele, imagina, ficou mau clima ali entre eles. É interessante como às vezes a gente está reunido e eu falo, eu queria falar algo para vocês, queria contar algo, já dá aquele friozinho na barriga. Aí eu falo, não, deixa para lá, depois eu conto. Aí as pessoas não se aguentam, ela quer saber. Tem umas que é mais forte ainda, não se aguenta e fala, não, agora você vai ter que contar. E Jesus, uma vez que revelou isso, olha o que acontece. Os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava, e um dos seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Ele devia estar com a cabeça ali no ombro de Jesus, encostado, né? Ontem a gente foi num restaurante e o Davi estava sentado e a Júlia sentada do lado, e ela deitou a cabeça no ombro do Davi, né, como um sinal de carinho. Ele até assustou, vendo da Júlia uma expressão de carinho, de amor, mas eu imagino que João, ele estava assim em Jesus, encostado em Jesus, e Simão, olha como Pedro é, né? Ele faz um sinalzinho para João, para que ele perguntasse quem era aquele que ele estava falando. Então eu imagino que Pedro ficou assim para João. E João? Porque eles queriam saber. Pedro era meio fofoqueiro. Ele queria saber quem que ia trair Jesus. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, quer dizer, João, ele chega para Jesus e fala, Senhor, quem é? E não é que Jesus ele responde para João? Quanto mais íntimo a gente for de Jesus, mais ele vai revelar as coisas para nós. Por isso, quando a gente ora mais, a gente recebe mais. Por isso que a gente jejua em determinados momentos. Para quê? Para se aproximar mais, para ser mais íntimo, para que ele possa nos revelar coisas. João era o discípulo mais íntimo,
E aí Jesus fala: eu vou te contar, João, vou te contar. Presta atenção. Aquele quem eu der um bocado molhado, que significa um pedaço, devia ser um pedaço de pão molhado, e molhando o bocado deu a Judas, filho de Simão. E após o bocado, o que aconteceu? Entrou nele Satanás. Entrou num discípulo de Jesus, que andava com Jesus. Satanás entra em Judas. E Jesus disse: o que fazes, faz-o depressa. Quando a gente dá espaço para Satanás no nosso coração, vai chegar um momento que ele vai dominar de tal maneira que não tem mais conserto. Nós vamos estar dominados por Satanás. E aí nós vamos fazer aquilo que ele quer. É sério. A vida espiritual é algo sério, não é brincadeira. Santifique-se. Enche o seu coração de Deus. Procura se aperfeiçoar, procura aprender, procura ter comunhão com Ele. Porque se você der espaço, Satanás vai entrar na sua vida. E as consequências, quando Satanás entra na vida de alguém, as consequências são sérias. No caso de Judas, ele se matou. Ele se matou. E o pior, depois de ele ter feito, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Ele tentou voltar atrás, ele tentou devolver o dinheiro que ele tinha recebido. Satanás, ele usa as pessoas para o mal, para a destruição. Deus nos usa para o nosso bem. Quanto mais nós somos usados, mais nós nos parecemos com Deus. Satanás, ele usa e joga fora, e que é o nosso mal. Foi assim que ele fez com Judas. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu. Os discípulos ali, estou concluindo essa história. Os discípulos ali não entenderam nada. Porque achou que Jesus estava dando uma instrução para ele ir fazer alguma coisa fora. Vou adiantar aqui a minha palavra. E aí Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Versículo 34. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Quando Jesus fala ameis uns aos outros, ele não está falando assim, tem um sentimento. Ele não está falando de sentimento, ele não está falando de algo na sua emoção. Ele está falando um novo mandamento. Eu estou dando uma ordem. Você não tem outro caminho. Ame uns aos outros. E não vem falar que é difícil, não. Porque eu amei vocês. Ou vocês acham que vocês são fáceis? Ou vocês acham que eu sou Deus, por isso que eu amei? Eu sou homem como você. Eu estou angustiado porque Judas está me traindo. Mas mesmo Judas, eu amei Judas até o fim. Eu amo Judas, mesmo ele traindo. Sabe o que é a dor de uma traição? E mesmo assim Jesus o amou. A gente precisa crescer e se parecer com Jesus. Versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Como é que eles vão conhecer que nós somos de Jesus? Nos parecendo com Ele. Nos parecendo com Ele. Quando Jesus é capturado,
E as pessoas chegam para Pedro e falam: você é um deles. Aí Pedro fala: não, não sou. Ele nega Jesus. As pessoas falam o quê? Não, você fala como ele. Você se parece com ele. Quando nós falamos como nosso mestre, é aí que as pessoas vão nos conhecer como discípulos de Jesus. Não é no nosso discurso, não é falar palavras bonitas, não é teoria, mas é pegando a bacia, pondo água e lavando os pés uns dos outros. E aí eu concluo com... Já estou indo para o final. Eu quero falar só duas coisas. Como a vida espiritual é séria e merece uma atenção, uma responsabilidade nossa. Porque depois de tudo isso, ainda Pedro, no versículo 37, diz assim, no finalzinho: por ti, Jesus, darei a minha vida. E Jesus responde: sabe nada, inocente, tu darás a vida por mim? Na verdade, eu vou falar uma coisa para o galo cante. Você vai me negar 3 vezes, não é uma só não. 3. Jesus conhece o seu coração. Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus conhece o meu coração. Não adianta a gente colocar na nossa cabeça e expressar palavras bonitas para Jesus. O que manda é o que está no nosso coração. Se nós vamos realmente servir a Jesus de fato, ou nós vamos negá-lo na primeira oportunidade. Quando acabar esse culto, propostas vão acontecer na sua vida. E você vai negar Jesus? Ou você vai ser como ele? Por isso que eu falo que a nossa responsabilidade como cristão é muito grande. E eu quero concluir com esse versículo. Só presta atenção, você não precisa abrir. Está lá em Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista diz essas palavras porque ele sabia que ele poderia ficar cego em algum momento e ele não perceber as más escolhas que ele poderia estar fazendo na vida dele. Ele não queria ser guiado pelos seus próprios entendimentos, pelos seus próprios planos. Ele não queria dar espaço no seu coração para que Satanás entrasse. Por isso ele sempre pedia para Deus: Senhor, sonda, se tiver algum caminho mau, me mostra, me tira, me alerta. Usa pessoas, envia pessoas no meu caminho e me coloque no caminho correto. Fique de pé, por favor, feche os seus olhos. E agora é o momento de nós falarmos com Deus. Diante de tudo o que Ele falou, converse com Ele. Fale com Ele. Não deixa só um monólogo. Ele falou até agora dá a sua resposta a Ele. Mediante aquilo que Ele falou especificamente com você, responda a Ele, fale com Ele nessa manhã. Eu vou te dar poucos segundos para você fazer isso, mas faça de todo o coração. Toca no Senhor nessa manhã. Abre os nossos olhos espirituais. Quebre com toda a obra de Satanás em nossos corações. Restaura. Traz a vida, porque em Ti a vida. Em Ti a vida. Eu declaro a vida de Deus sobre cada um nessa manhã. As portas do inferno não prevalecerão.
contra a igreja do Senhor. Renova-nos, faça-nos como esse farol, Pai, que brilha na escuridão, que dá direção. Abençoe, Pai, o restante desse dia. Abençoe essa semana, Senhor. Que o Senhor nos derrame a sua paz sobre nós. Que o Senhor nos guarde, livra-nos de todo o mal, Pai. No nome poderoso de Jesus é que nós oramos. Nome poderoso de